Olá, eu sou a Rafaela Frankenthal, CEO e fundadora da Safe Space. E hoje a gente está inaugurando o primeiro videocast do RH no Divã. E a gente vai falar sobre um assunto que repercutiu bastante na mídia recentemente, que é sobre relacionamento amoroso e conflito de interesse no ambiente de trabalho. E para isso eu convidei o Matheus, que é especialista aqui na Safe Space, e vai comentar sobre o que o RH pode fazer para prevenir situações como essa e, se acontecer, né, o que a gente pode fazer para diminuir o impacto negativo de um problema de conduta como esse. Boa, obrigado, Rafa. Obrigado, gente, pela participação aqui. Tô bem animado. A gente tá a primeira vez no estúdio aqui na Safe Space, então, assim, bem legal. Tô me sentindo muito importante. E vamos falar desse assunto polêmico, né? Porque é aquela coisa assim: se você não está num relacionamento do trabalho, você conhece alguma pessoa que tá. Então, é um assunto bem pertinente, né? Isso, e a gente vai usar como exemplo 2 casos que apareceram bastante na mídia. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente conhecem, né, viram, leram sobre esses casos. Um foi com o CEO global da Nestlé, eh, que foi descoberto, né, num relacionamento, e inclusive isso aconteceu por meio de uma denúncia feita no canal de denúncias, e chegou no board, rolou uma investigação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o outro caso foi o que, né, viralizou, que foi do empresa de tecnologia, bem menor do que a Nestlé, eh, que apareceu no show do Coldplay, né, com a head de RH, né, de todas as pessoas da empresa, enfim. Mas a gente vai usar esses 2 casos como exemplo e falar como, né, o que a gente pode fazer diante de situações como essa, partindo do ponto de vista, né, da responsabilidade do RH. Boa, boa, legal. Acho que foram 2 casos muito icônicos, né, assim, tiveram muita repercussão, mas a gente sabe que isso é bem comum. Então, para contextualizar, eu trouxe alguns dados aqui. Então, assim, as pesquisas, geralmente, elas apontam de 35 a 58% das pessoas tendo relacionamento no trabalho, tá. Só que um dado muito legal, muito interessante, é que numa pesquisa da Sociedade para a Gestão de Recursos Humanos dos Estados Unidos, 18% das pessoas falaram que já namoraram ou namoram um chefe, uma pessoa superior. Só que só 10% das pessoas que são chefe dizem que namoram, assim, ou o Hum. poliamor tá lançado no corporativo, ou alguém tá mentindo, Aham. né, e a gente já imagina qual que seja o lado que tá mentindo. E a Forbes aponta que 41% dos romances no trabalho tem uma diferença de poder ali, tem uma diferença de nível hierárquico. E eu acho que esse é o principal ponto aqui, né, porque no caso do CEO da Nestlé, tinha um conflito de interesses ali meio inerente, né, então, tinha alguns casos de favoritismo, que era alguma coisa que estava investigando, até a conduta da pessoa que estava com ele também começou a ser questionada, né. E ele foi demitido porque tinha explícito no código de conduta da Nestlé que esse tipo de relacionamento não era permitido, né, o que ele tinha que ser comunicado e tal. Então acho que esse também é um ponto importante da gente começar a falar, né, que onde que o RH precisa se posicionar em relação aos relacionamentos. Isso. É, assim, dando um passo para trás, né, como que as coisas se desenrolaram especificamente nesse caso, pelo menos o que a gente viu na mídia, né, foi que, eh, aconteceu uma denúncia, né, no canal de denúncia formal, e aí a Nestlé contratou uma consultoria externa para fazer a investigação, porque como era o CEO, realmente é difícil uma investigação totalmente imparcial. E aí, durante a investigação, ele ainda negou, né, o relacionamento, e aí depois que, de fato, isso foi descoberto. Então, tem algumas camadas, né, além dele não ter reportado formalmente o relacionamento, quando era para reportar, e isso estava explícito no código de conduta, ele ainda mentiu durante a investigação, né, então, que aí é uma outra camada de problema, e também pode configurar como um abuso de poder, né, assim, porque ele estava ciente que era errado e mentiu. Mesmo assim, porque ele também entendia já a repercussão que provavelmente ia terminar em demissão, né, assim, ele não tinha muita saída, então foi na verdade uma última tentativa de abafar o caso, mas acho que nessa altura do campeonato
muito difícil. É difícil. E eu acho que o interessante de falar da Nestlé é que eles fizeram uma segunda investigação, né. Então, a primeira, como você comentou, não deu em nada e foi interna, e depois que eles contrataram uma assessoria externa, né. Então acho que para esses casos é bem indicado mesmo, né, assim, quando é uma alto escalão, empresa muito grande, ter alguém externo ajudando. E foi legal deles não pararem de investigar depois de novas evidências, né. Geralmente a gente vê um pouco de viés para esses cargos mais altos, de achar que é picuinha, né, de achar que é alguma coisa para tentar desmoralizar a pessoa, não, e o RH, o compliance, né, da Nestlé, pegou isso e falou: "Não, se existem evidências, a gente precisa investigar de novo". Então o caso só foi descoberto depois disso. É, eu acho que esse caso, ele ilustra também a importância de identificar os problemas antes que eles se tornem mais graves, né, porque ao longo de todo esse tempo que o CEO manteve o relacionamento, que não podia, né, eh, isso tem um impacto, né, então depois descobriram que tiveram, né, instâncias de favoritismo, aí saiu na mídia, um monte de coisa, né, misturado uma coisa com a outra, começaram a questionar a mulher com quem ele manteve o relacionamento. Então, a repercussão tomou uma proporção muito maior, porque o problema ficou por muito tempo, eh, coberto, vamos Uhum. dizer. E veio à tona pelo canal de denúncia, né, de novo mostra a importância do canal de denúncia como ferramenta, como termômetro, mas provavelmente poderia ter sido identificado antes, se a empresa, falasse mais, né, estimulasse mais o uso, ou se as pessoas tivessem talvez um medo de sofrer retaliação. Claro que menos medo de sofrer retaliação, né, diante desse caso. Claro que é um caso muito delicado, porque envolvia de fato o CEO da empresa, né, então, não dá para talvez comparar com outras situações, porque é diferente, tanto, hã, a coragem que é necessária para você levantar a mão e fazer uma denúncia, quanto o processo de apuração e a responsabilidade do RH é um pouco diferente. Mas ao mesmo tempo, se você tem, por exemplo, um canal de denúncia que as pessoas confiam que é 100% anônimo e que a empresa vai seguir o processo à risca de investigação, ajuda bem, né, porque na verdade o risco para a pessoa que vai fazer essa denúncia tá bem controlado, né. É, sim, sim, mas é um processo de com muito, eu imagino que pessoas que façam denúncias nesse caso devem ter muito medo de retaliação, né, porque a gente tá falando do CEO. Mas outro caso que você comentou lá do show do Coldplay, não era uma empresa tão grande, assim, era uma startup, né, não era tão conhecida quanto a Nestlé, mas e os impactos foram grandes, porque, né, aconteceu o que aconteceu, viralizou e tal, né, teve muita muita história depois disso. Mas também pode afetar muito o ambiente de trabalho, sem falar só de crises externas, né. Então, a pessoa começa a duvidar da liderança, né, será que os processos são justos ou não? Ah, aquela pessoa foi demitida, será que ela foi demitida porque ela brigou com não sei quem? Então cria um cenário de muita descredibilidade e de falta de confiança na empresa. Aqui na Space a gente fala muito sobre como é importante criar confiança, e quando esses processos não são muito bem eh, estipulados e comunicados pela empresa, é isso que acaba acontecendo, né, abre margem Sim. para interpretações. E eu acho que é um ponto, assim, adianta querer proibir relacionamento no trabalho? Eu acho eu acho que cai naquela de quanto mais você proíbe, mais estimula, né. Mas como que a empresa faz então, assim, quando ela para ela conseguir lidar com esse tipo de situação? É, não, e tem um ponto também que é um pouco ingênuo a gente pensar que só porque o board da empresa não sabia, ninguém sabia, É, né, sim. assim. Então a probabilidade de algumas pessoas saberem, imagina quão rápido circula uma fofoca dessas, né, no ambiente de trabalho. Então, assim, se uma pessoa sabe, um monte de gente já sabe. E aí fica aquela coisa de as pessoas sabem, não estão fazendo nada a respeito, tá no código de conduta, mas se o CEO tá fazendo, o código de conduta não vale nada, e aí acaba que você descredibiliza também outras coisas que podem estar lá, né, porque se ele não respeitar essa regra, que regra que vale? Então, eh, de fato, por mais que os 2 casos sejam diferentes, eles ilustram bem a o impacto, tanto externo quanto interno, que, uma crise dessas, né, ou seja, uma situação dessas que
não é identificada e que o RH não consegue controlar, pode ter para o ambiente de trabalho. E agora que a gente já falou, né, bastante sobre os 2 casos, eh, vamos focar no que o RH pode fazer, né. Então acho que um primeiro passo é, de fato, ter essa estrutura de governança bem organizada e as pessoas entenderem como funciona. E isso, né, começa pelo código de conduta, mas não está restrito a isso, né. Então, o primeiro passo é ter bem desenhado o limite desse comportamento. E como você falou, né, não adianta proibir tudo. E a gente sabe que a gente vai se relacionar com pessoas que a gente encontra, né. E o ambiente de trabalho é onde a gente está todos os dias. Então a chance de existir um relacionamento amoroso, enfim, é alta. Mas é importante as pessoas entenderem quais são os limites disso, por conta da hierarquia e por conta das relações de poder. E entenderem também que não é o fim do mundo, né. Às vezes uma pessoa se apaixona por uma outra pessoa no ambiente de trabalho, casa, enfim, e tá tudo bem. Mas aí o RH precisa estar ciente, porque provavelmente você vai ter que, né, mudar uma pessoa de área ou até às vezes mudar de emprego. E se você pensar assim, no todo, se você encontrar o amor da sua vida no trabalho e tiver que mudar de emprego por causa disso, tá tudo bem, né. Sim, sim, sim. Boa, legal. Essa parte de governança é bem importante, né? Porque assim, a CLT não abrange nada nesse sentido. O direito à vida privada e intimidade é garantido pela Constituição. Então cabe ao Código de Conduta Interna estabelecer esses limites, como você comunicou, né? E aí eu queria dar o exemplo do da Safe Space, porque eu acho esse bem interessante, que tem estabelecido se o que pode e o que não pode, e quando acontece, o que que a pessoa deve fazer, né. Então eu acho que o melhor cenário é sempre a comunicação. Então lá tem estabelecido que se você é uma liderança que se relaciona com uma pessoa de um nível hierárquico abaixo, você precisa comunicar isso diretamente no canal, né, de conflito Uhum. de interesse, porque configura como um conflito de interesse. E algumas pessoas não podem, né, tipo, RH não pode, porque aí é CEO também não conflito, o pode. seu também não pode, porque senão é conflito demais, né. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de regra que pode estar dentro do código de conduta das empresas, e reforçar principalmente a parte da comunicação, né. Tipo, você não vai conseguir proibir, então deixa o caminho aberto para as pessoas comunicarem e você ter ciência de que: "Olha, aqui pode haver um conflito de interesse, então você precisa remanejar essa situação", né. A gente vai falar mais para frente, mas, como remaneja isso, mas, eu acho que o ponto principal aqui é comunicar, né. E é responsabilidade só da pessoa que tá na posição mais alta de poder comunicar ou das 2 pessoas? Então, tem um analista com um gerente, por exemplo. O gerente é mais responsável por reportar ou não? Eu acho que sim. Isso aí tá no off aqui, né, não é nada, que a gente conversou, mas eu acredito que sim, pela responsabilidade em relação à empresa e por ser um exemplo, né. A pessoa tem que ser um exemplo de comportamento para as pessoas, as ações dele vão refletir nas outras. Então, se eu vejo o meu líder comunicando um relacionamento que ele tem no trabalho, eu entendo que o código de conduta realmente se faz presente naquela empresa. E se acontecer alguma coisa comigo, eu vou recorrer ao código também. Então, qual que é meu dever aqui? É comunicar, meu dever é respeitar essa norma. Então, acho que a liderança tem esse impacto, então é mais responsável, sim, mas todo mundo tem que comunicar. Então, se você está sabendo de um caso, se você é analista, gerente, todo mundo comunica. Sim. Tem um ponto também que a pessoa que tá na posição mais alta, né, ela tem mais chance de, até sem querer, abusar do poder por conta do Exatamente. relacionamento, porque ela Uhum. tem mais poder pra fazer isso, né, no fim das contas. Então, nesse sentido também ela tem mais responsabilidade, né, porque ela tá mais sujeita a, por exemplo, favoritismo, fazer algum movimento que vai, prejudicar outras pessoas por conta do relacionamento, né. E, bom, a gente falou sobre o código de conduta, né, e o que aqui na Safe Space a gente entende como boas práticas. Mas vamos pensar agora na parte mais prática, né. Então, vamos supor que aconteceu a gente recebeu uma denúncia, né, a gente é RH, de uma empresa, a gente é responsável
por gestão de conduta, a gente recebeu uma denúncia de um relacionamento entre ah, subordinado e líder, mas não é, né, nenhum C-level, é um head com um analista, vamos supor, não é o CEO, mas o que, que o RH tem que fazer, né? Assim, então, só o fato que chegou como denúncia quer dizer que as pessoas já estão cientes que aquilo é um problema de conduta e deve ser reportado, né? Uhum. Boa, legal. Eu acho que o primeiro ponto é a avaliação inicial. Então, o RH precisa entender o nível de impacto mesmo dessa relação. Então, você comentou que é um head, é um analista da área, é um analista de outra área, né? Qual que é o nível de relação dessas pessoas e os riscos associados a isso, né? Que a gente já falou bastante sobre isso. Depois a gente vai para a parte de ouvir todo mundo que estava envolvido na situação, então perguntar diretamente para as pessoas que foram denunciadas como que se aquelas informações são verdadeiras ou não, que é basicamente a apuração do relato, né, a parte da investigação ali. E aí depois a gente passa para a parte de, eh, regularizar essa situação, digamos assim, né. Então lidar com aquilo que está acontecendo. O primeiro passo e o mais fácil é um termo de ciência, né, então que as pessoas sabem que elas estão numa relação que pode sugerir conflito de interesse, que elas têm ciência disso e que elas vão atuar de maneira honesta para que isso não acabe se concretizando, o conflito de interesse ele não acabe gerando favoritismo, etc. Então, é assinar esse termo e tá todo mundo ciente de que, que isso está acontecendo. Agora, se as pessoas se recusam a fazer isso, aí vem as outras medidas que devem ser tomadas, né? Eh, Dependendo do nível, é demissão, mesmo até configura justa causa, porque inflige diretamente o código de conduta. Então, por isso que é importante estar no código de conduta, para resguardar a empresa nesse sentido. Mas se assinaram, tá tudo tranquilo, então aí você faz o remanejamento. Então, por exemplo, se forem pessoas da mesma área, muda as pessoas de área, né? Isso é uma prática bem interessante para diminuir bem mais ali o conflito de interesses e uma boa prática é sempre comunicar todo mundo que foi envolvido sobre como isso foi resolvido e o que vai ser feito daqui para frente, né? Monitorando constantemente se efetivamente essa relação não está gerando conflito de interesse ou não. Entender eventualmente em algum processo, depois que a empresa sabe, né, ela consegue, assim, revisar se tem algum conflito de interesse por conta do relacionamento, né. Assim, em resumo, qual que é o papel do RH nessa situação? É ter clareza sobre como agir, né, então não se desesperar, eh, comunicar muito bem o que a empresa fez e por quê, né, e qual que é a base, que nesse caso é o código de conduta que ela está usando para agir. Eh E assim, cuidar da cultura organizacional. E não é uma questão de proibir, né, é uma questão de proteger a imparcialidade da empresa, a cultura da empresa, a reputação e a pessoa que está na posição de subordinação, né, porque essa pessoa ela tá mais vulnerável. Então, a chance, se aquilo não é reportado, aquele relacionamento não é reportado e enfim, termina ou não termina, a chance daquela pessoa ser prejudicada é maior do que a pessoa que está numa posição hierárquica superior, né. Então também é função do RH proteger aquela pessoa, diante da situação. E mais uma vez, nesse caso da Nestlé, a gente viu a importância do canal de denúncia. Então, é uma situação onde seria muito improvável que alguém iria se identificar, bater na porta do RH e falar: "Olha, tipo, eu venho denunciar o CEO", porque provavelmente era uma situação onde as pessoas já sabiam há muito tempo. Então não é uma questão de avisar, né, assim, já era ciente. Eh, mas não formalmente. E aí as pessoas não sabem por que que a empresa não tá fazendo nada a respeito, quem sabe, quem não sabe, fica uma coisa completamente em aberto, né. Então, o canal de denúncia ele é importante porque ele permite você garantir que, putz, agora que eu fiz a denúncia, mesmo que em anônimo, eu tenho certeza que a empresa sabe, né. Só que eu fiz isso sem, correr um risco pessoal que eu poderia correr considerando que eu tô denunciando o CEO, né. Boa, boa. E eu acho que um outro ponto muito importante também é as empresas pararem de olhar para isso como se fosse um tabu. Então, não falar claramente, especificamente sobre isso e como essas regras são vistas pela empresa, né? Como esses relacionamentos são vistos e como a empresa espera que eles sejam conduzidos ali dentro.
Então, é um assunto que precisa ser falado, que precisa ser comunicado. É importante que os líderes e analistas sejam treinados em relação ao código de conduta e a esse ponto, porque é isso que vai dar mais força para uma pessoa denunciar, se ela está vendo que esse comportamento não está sendo adequado. Eh, Deixa claro os limites, né? Então, acho que essa parte é muito importante. E ter uma forma de sempre monitorar se esses conflitos estão acontecendo. Então, canal de denúncias, de novo, como uma ferramenta indispensável para identificar se alguém não está seguindo as diretrizes da empresa. É, não, perfeito. Assim, falar sobre o assunto é muito importante, porque ajuda também a desenrolar na cabeça das pessoas o que é, né, cada tipo de má conduta. Porque também quando você, né, não fala sobre o assunto, você abre mais espaço, por exemplo, para situações de assédio sexual acontecerem e as pessoas não reportarem, porque aí não fica claro para elas, né, o que, que é a diferença entre um conflito de interesse por relacionamento amoroso ou, por exemplo, uma situação de assédio sexual. Então é importante falar sobre isso para as pessoas entenderem, né? O que que é paquera, o que que é assédio e dentro desse, né, assim, escopo, universo da paquera, o que que pode e o que que não pode, né? Porque não é só porque é paquera que tá tudo bem, por exemplo. Então é muito importante falar sobre o assunto, não só na na escuta, no dia a dia, na conversa de corredor, mas também formalmente na parede, né, assim. Falar sobre o assunto é muito importante, porque ajuda também a desenrolar na cabeça das pessoas o que é, né, cada tipo de má conduta. Porque também quando você, né, não fala sobre o assunto, você abre mais espaço, por exemplo, para situações de assédio sexual acontecerem e as pessoas não reportarem. Porque aí não fica claro para elas, né, o que, que é a diferença entre um conflito de interesse por relacionamento amoroso ou, por exemplo, uma situação de assédio sexual. Então é importante falar sobre isso para as pessoas entenderem, né? O que que é paquera, o que que é assédio e dentro desse, né, assim, escopo, universo da paquera, o que que pode e o que que não pode, né? Porque não é só porque é paquera que tá tudo bem, por exemplo. Então é muito importante falar sobre o assunto, não só na na escuta, no dia a dia, na conversa de corredor, mas também formalmente na parede, né, assim, tem que estar no código de conduta, as pessoas têm que assinar aquilo, elas têm que saber. Eh, então isso é muito importante, eu acho que, assim, até se a gente fizer um teste, sei lá, perguntar para amigos e colegas: "Qual que é a política de relacionamento na sua empresa?", muita gente não vai saber dizer, né. Com Então, certeza. assim, ainda é tabu, porque senão todo mundo saberia. Né, que nem a gente sabe dizer qual que é a política de benefício, de férias, né, por que que a gente não sabe qual que é a política de relacionamento, por exemplo? Boa. Exatamente assim, eu acho que e trabalhando no RH, eu imagino que esse seja um daqueles casos que é assim: "Ah, nunca vai acontecer aqui na empresa", mas acontece em toda empresa. Então é sempre bom estar bem atento em relação a esses pontos mesmo. E só para completar uma informação que você trouxe, o fato de não saber o que que aquela conduta, onde aquela conduta se encaixa, é o segundo maior motivo das pessoas deixarem de fazer uma denúncia no canal de denúncia. O primeiro é sempre o medo da retaliação, mas se já existe uma confiança estabelecida, a segunda parte é sempre educação, porque a pessoa precisa ela vai se sentir mais confiável, ela vai se sentir mais confortável se ela souber o que que é aquilo que eu estou reportando, se eu tenho direito de reportar aquilo ou não. Total, total. Fizemos uma análise completa aqui, né, de 2 casos que mostram que o RH é o principal guardião da cultura e a forma de fazer isso é cuidando dos processos internos da empresa, para quando acontecer uma situação atípica, né, você saber o que fazer, né, e não, sair ali, né, do que você desenhou de práticas, não se desesperar. Então, quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais a gente desenhar o processo, educar sobre o processo, menos a gente vai ficar, né, inseguro na hora que acontece de fato o problema. E acho que essa é a grande mensagem aqui, né? Se preparar, porque o custo de se
preparar é muito menor, né, do que o custo de gerir a consequência se você ficar esperando ela acontecer. Então, é muito fácil falar, né, eu não preciso, nunca aconteceu, mas é muito mais barato e emocionalmente também, né, menos desgastante para quem está nessa posição lidar com a questão se você tem um bom preparo para isso. Ótimo, ótimo. E é uma coisa que a gente fala em vários eventos, né? Confiança se cria com processo. Não tem processo bem definido, não tem política bem definida. Quando essas coisas acontecerem, vão se tornar uma crise, assim. Então, o melhor caminho mesmo é estar preparado. Boa. Bom, e agora para encerrar, a gente quer ouvir de você que trabalha com RH, com gestão de pessoas, como é na sua empresa, né? O que que você faria ou fez se um caso de relacionamento amoroso viesse à tona entre pessoas, né, que tem ali uma diferença de hierarquia. E a gente está super à disposição também para responder dúvidas ou eventuais reflexões que surgirem sobre o tema. É um tema muito importante para a saúde e bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho, ou seja, muito importante para a gente aqui da Safe Space. Então, mandem as dúvidas de vocês para a gente, porque esse é o objetivo desse podcast, né? Discutir situações que são difíceis, né? Que são desafiadoras para o RH, muitas vezes zonas cinzentas, e a ideia é a gente falar mais sobre o tema para tornar esse desafio um pouco mais simples para quem está à frente aí de gestão de pessoas. Boa, primeiro obrigado pelo convite, Rafa. Se você gostou desse episódio, continua acompanhando o podcast da Save Space, porque vai ter outros episódios parecidos com esse. E se você não tem dúvida sobre relacionamento, manda o que você quer que o pessoal reaja aqui. Aconteceu um caso muito atípico na minha empresa, eu não sei o que fazer. Manda para Save Space que a gente vai reagir aqui no podcast. Curte, compartilha, manda para os amigos. E é isso, muito obrigado, até a próxima. Obrigada, gente.